Santos está saindo do campo, o time se reuniu no meio campo aqui, está vazando agora nesse exato momento. E a torcida vaia e reclama e xinga muito, tá? Protestos e mais protestos na Vila Belmiro. Agora a torcida canta, tem que honrar a camisa do Peixão. Vergonhoso, né? Vergonhoso. O Santos conseguiu tomar um empate, só não perdeu pro CRB na Vila por conta do brasão. É isso, né? A cada rodada que passa, a cada semana, a cada jogo, a gente percebe e fica nítido o quão horroroso é o elenco do Santos, o quão mal montado foi esse elenco. Muitos jogadores ridículos. Pô, chega o ponto que na nossa zaga, entre aspas, o menos ruim é um aposentado, porra. A partida do Gil hoje, assim, mano, é jogo de... É o jeito que você joga aquele jogo casado contra solteiro, com os amigos, tá ligado? Nesse jogo os caras jogam com mais vontade, com mais pegada. E a torcida tá protestando. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o que estão falando. Alguma coisa vai tomar porrada. Tão bravos, né? Acabou, né? A paciência de todo mundo, meus amigos. Então é isso, né? Como a gente não tem a tier list, rapidamente falar aqui dos jogadores, enquanto o nosso repórter está posicionando lá para a coletiva do Kleber, o auxiliar que virou treinador graças ao Santos Futebol Clube. Brazão salvou, não tem que falar, esse goleiro é bom demais, foi um baita achado do Santos. Na lateral direito, o Aderlan não comprometeu, claramente vai ser o titular absoluto, até contratar alguém, mas não aguenta ainda jogar os 90 minutos, né? Aí você tem o Gil, ex-jogador, que parabéns pro gênio. O cara já tinha declarado que ia aposentar. Algum gênio pensou, não, mano, fica com a gente aí, pô, mais um aninho, vai ser do caralho. Parabéns, viu? Parabéns pra quem teve essa brilhante ideia. Zé Ivaldo, algumas pessoas ainda gostam, acham que é raçudo, eu acho ele horroroso. Assim, um jogador de Série B, tecnicamente horrível, não acerta um passe, não ganha uma bola no jogo aéreo. A torcida agora xinga o língua presa, tá? Eita, chega, vai tomar Gugu. Estão falando. E estão cantando com a língua presa enquanto xingam esse que é o pior presidente da história do Santos Futebol Clube. Assim, ele é muito pior que o Andrés Rueda. Assim, 1000 vezes pior que o Rueda. Ele é horroroso. Pior presidente da história do Santos. Que sempre teve o cu virado pra lua. 2002 foi salvo pelo Robinho, a sua geração. E no começo do ano o Santos ia ser rebaixado no Paulista, tá? Se o Neymar não chega, o Santos ia cair no Paulista com esse elenco medíocre de jogadores frouxos e sem capacidade alguma, sem qualidade. Escobar fez a partida que ele sempre faz, com vontade. Infelizmente foi expulso, mas não tinha o que fazer. Ele teve que fazer aquela falta ali, senão o Santos ia tomar uma virada. Ainda ia conseguir tomar uma virada. Mesmo o goleiro pegando o pênalti, o time ia conseguir tomar a virada se não fosse o Escobar ter feito a falta, tá? Vamos lá, o Xandão mandou o superchat. Eu tô dando as minhas análises aqui individualmente dos jogadores, tá, Hugo? Tem também o Schmidt, o Pituca deu, né? Já tá na hora de, assim, se possível, botar os dois no banco para ontem, né? Eu não sei as condições do Bom Tempo, mas o Rincon e Bom Tempo tem que ser a dupla de volante pro Santos até que se prove ao contrário, que chegue outros jogadores. O Rafael tá à disposição, mas não dá para jogar com o Pituca e o Schmidt, assim, não marcam, não armam, não fazem nada, assim, é triste. O CRB consegue ficar rodando a bola na frente da defesa do Santos porque não tem volante, o Santos não tem meio campo. Roleiser é claramente a nossa grande esperança técnica ali, fez um bom jogo, fez o primeiro gol dele. Guilherme, assim, se existe coisa ruim que já aconteceu no mundo, é o nascimento do Guilherme, né? Assim, talvez se ele não tivesse nascido, muitas coisas horríveis que aconteceu na humanidade não teria acontecido, porque assim, é um cara assim que, meu Deus, eu não consigo expressar o quão ridículo é o Guilherme. Veron é um absurdo ele estar jogando no Santos, assim, é um absurdo, não pela técnica, ele é um jogador técnico, mas, cara, o Santos contratar um jogador que fisicamente não entrega, não tem condições de jogar bola, já fez isso com o Patrick, já fez isso com o Morelos, assim, os caras pisam na instituição do Santos, né? Tiquinho, uma partida horrorosa, tá certo que a bola não chegou, mas não fez nada também, não saiu da área para tentar armar, fazer alguma jogada, nada, mal, Tiquinho também. Na esquerda tivemos o Guilherme, já falei, entrou o moleque, acho que se tem algo de bom que dá para tirar também de hoje é o Matheus Xavier, e ficar claro que para mim já tem que pôr para jogar, tá? Não dá nem para, vamos de novo insistir com o Guilherme mais um pouco para ver até voltar algum dos caras que estão machucados. Eu acho que eu ouvi informações que talvez o Soteldo possa ser relacionado no fim de semana.
Não sei, porque é contra o Grêmio, o ex-clube dele, que tava jogando lá, e ele é pipoqueiro, é capaz dele nem querer ir, para não ser xingado. Então, não conte com o Soteldo. Guilherme vai jogar, que é incrível como ele é uma máquina, não se machuca, né, esse grande atleta. Todo mundo se machuca, é expulso, toma o terceiro amarelo, mas o Guilherme não. 7 rodadas ele não tomou o terceiro amarelo. Impressionante. E aí entrou o Lucas Meireles, também não tinha muito o que fazer. Entrou o Rincon, eu acho que o Rincon já entregou mais do que os outros 2 volantes. Triste, mano, a situação do Santos. Quando eu falei há algum tempo isso aí, as pessoas achavam que eu tava exagerando. Você é exagerando, mano, não sei o que, imediatista, resultadista. Não, mano, qualquer pessoa que tem noção que jogou bola alguma vez na vida, olha esse Santos jogando, esses jogadores que o Santos tem, não só que jogaram hoje, os que tem pra entrar. Cara, é um time pra brigar pra não ser rebaixado. Não espere mais que isso. O Santos vai brigar para não ser rebaixado. Talvez não caia porque tem o Neymar. Se ele conseguir dar uma sequência, ele vai ganhar uns jogos pro Santos aí e vai ser os pontos para não cair. Se não contratar, não for aproveitar essa janela para reforçar esse time aí, meu, é triste a situação, tá? Do Santos Futebol Clube. Hugo 69. De jogo que novamente teve, né, momentos que parecia que o anímico ia ganhar na empurrância, né? Mas lamentável. Jogadores, vou enumerar aqui, jogadores que não dá por questão técnica: Gilla, Godoy, Zé Ivaldo. E vou enumerar jogadores que não dá por questão que não, visivelmente não quer jogar no Santos, né? No caso do Diego Pituca e também do Sean Schmidt. Não dá pra você ser volante e você não tomar uma bola, pô. Não tá com a picadura, como o cara mandou no chat. Cara, não tô. Os volantes do Santos hoje, eles não tomaram nenhuma bola. Nenhuma. Eles não fizeram nenhum desarme. Nenhum. Superchat aí, Hugo. Tem superchat? O Kevin Natan, depois você continua o seu raciocínio sobre o elenco aí. Queria que você falasse mais dos jogadores que jogaram aí. O pior de tudo é a falta de perspectiva de melhora. Isso é um ponto. Eu não consigo achar que veio um técnico que pelo menos vai arrumar o time taticamente para não sofrer gol, consertar. Eu não vejo isso no Kleber, desculpa. Não tem culpa nenhuma do que aconteceu hoje, mas eu não consigo ver isso. Não me dá esperança ter o Kleber como treinador. E você estava falando dos outros jogadores, Hugo. Você falou do Pituca e do Schmidt e na sequência ali. Fala também um pouquinho. Pituca e Schmidt não tem a menor condição de jogar no Santos. Eles não podem entrar em campo na próxima rodada. Acho que isso tem que ficar claro. Coloca qualquer um. Tá? Menos esses jogadores aí. O Roleiser melhor em campo, né? Junto com o Brazão. Sim. Jogador de linha melhor. Matheus Xavier bem, Guilherme, imprestável. Imprestável. E o Tiquinho mal. Mas aí, cara, qual a principal característica do Tiquinho? Finalização. Se não colocar a bola na área, fica muito difícil. E o time não tem criação nenhuma aqui, né? Então, realmente se torna algo muito complexo de se arrumar. Eu acho que na janela precisa contratar zagueiro, né? E volante, né? O Zé Rafael vai voltar, mas ainda precisa de um camisa 5, né? De um jogador camisa de número 5 ali, para poder tentar melhorar esse time. Agora a competição mata-mata fica complicada, embora no jogo de volta, né? Acho que dá pra ganhar lá, mas se tivesse um time, acho que não né? Assim, o que a gente tem que separar são... Eu acho que o Vitor já tá posicionado lá na coletiva, tá, Augusto? Depois o nosso diretor já colocar ele aí? Pra gente... Coloca ele aí, Apolo, Vitor. Isso. E ao vivo é assim, vamos ver que ele vai falar com o nosso novo treinador, né? Ele tinha que perguntar sobre o Gil, na minha opinião. Não vai falar nada, vai falar que teve um dia ruim, mas é um ex-jogador, pô. Enquanto ele tá ajeitando, chegou mais um superchat. Mas acho que o Vitor, inclusive, consegue falar com a gente, não? Consegue. Mas acho que ele tá se posicionando lá. Vou ler alguns superchats aqui que tá chegando, vai lá, manda lá. José Bumerangue, voltou, hein? Pode vir o Guardiola, o time tirando o Brazão, Aderlan, Escobar, Roleiser, o resto é ex-jogador no nível Série C. Rincon e Zé Rafael pra ontem. Uma boa dupla de volante, eu acho. Se algum dia isso acontecer.
Pode ser uma dupla boa aí para essa volância. Chegou também o Val Maranhão, mandou aqui. Certo é o chefe Benedetti, que essa hora deve estar devorando sozinho uma pizza família e um barril de chopp. Sim, férias merecidas pro chefe, porque realmente eu acho que todo mundo precisa de umas férias do Santos um tempinho, né? Ainda bem que vai ter Mundial, né, de clube, né? Vai passar um mês. Mêsinho em paz. Só tentar não terminar na zona de rebaixamento, né? Não, o Vitor tá lá já na sala de coletiva. Vitor tá lá já, né? Tá lá. Mas não chegou ninguém ainda não, né? Hoje vai demorar. Hoje o clima não tá fácil, tá? Mas só para contextualizar algo, a galera gritou aqui e mandou o Marcelo Teixeira ir tomar caju, tá? Todo o estádio xingou bastante, vaiaram os jogadores, falou que precisa ter raça, tem que honrar a camisa. Só o Brasão que saiu aplaudido, acionado, né? E o Escobar também, quando ele saiu ali, quando ele foi expulso, a torcida aplaudiu bastante o Rollaser, né? O nosso querido Vitor Salles está falando que tem torcida invadindo no áudio dele, o meu diretor. Vê aí. Som teste. Vitor, vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim. Estou aqui na sala de imprensa, que para poder acessar você tem que passar pela torcida organizada. E ali tem uma porta de vidro, fumê, e tem uma porta de ferro. A torcida passou e conseguiu abrir a porta de ferro. Eles conseguiram entrar naquele saguão. E houve uma tentativa, não sei se de acessar, mas alguns torcedores deram tapas e murros ali na porta, o risco de que a porta, em protesto do presidente Marcelo Teixeira, falando, Teixeira vai tomar no cu. E eles estão aqui ainda, aos arredores. Se vocês podem escutar ao fundo, tambores e vozes aqui, eles gritando aqui perto da entrada da sala de imprensa. Isso aí, pressão, né, Di? E a galera aqui no chat falou que a gente comentou que a torcida tava no Verón, mas na real vaiaram o Pituca, né, que saiu junto, né, que o Pituca saiu depois, mas era pro Pitucas, que eles já tinham visto que ia entrar o Rincon, né. Mas de qualquer maneira, assim, cara, triste, né, Hugo? A gente tá aqui mais... Difícil até comentar, na verdade. Não, mano, é porque assim, eu vou comentar umas coisas assim que pode até virar crime, né, então eu prefiro não falar não, mano, que eu cansei, tá ligado? Eu dei uma cansada, mano, porque assim, é muita tiração com a nossa cara, mano. É tiração com a nossa cara. Chegou o superchat, o Leopoldino Ribeiro mandou R$2. O camisa 11 é muito perna, ridículo. Meu Deus, muito. O cara mais perna e um dos piores jogadores que eu já vi. Como é que pode um cara tão ruim ser tão perna, tão mala, tão se achar o fodão, jogador de futebol? Nem jogador de futebol é. Esse cara é tudo que tem de ruim na sociedade. O mundo tá desse jeito por culpa do Guilherme. O fato dele existir estressa. Tem guerra na Ucrânia por culpa do Guilherme. Assim, tudo que tem de ruim é culpa do Guilherme. Acho que, sem dúvida, os piores jogadores que já vestiram a camisa do Santos. E aquela zica, né? Eu acho que o Brasão defendendo a bola ali é um bom sinal. Quem sabe a coisa não muda. É um bom sinal que a gente tem um baita goleiro e é capaz do Língua Presa vender o nosso melhor jogador. É o melhor jogador do Santos, pô. Tem como. Hoje o Brasão é o melhor jogador. Aquele que você conta mesmo os 90 minutos. O Rollaser vai ser muito importante, mas ele nem aguenta jogar os 90, né? Claramente ele sente, porque acaba correndo errado, correndo muito, porque os outros não correm. E ele vai buscar jogo, a bola não chega nele, então ele se apresenta. Olha lá, bomba. Bombas rolando aqui fora, tá no estádio. Não sei se a galera consegue ouvir no chat. Bombas rolando. Clima tenso, tá? Aqui dentro não tá diferente não, tá, amigos? Aqui dentro, situação ainda de muita tensão. Seguranças do Santos estão aqui ao redor da sala de imprensa, porque os jornalistas estão sendo escoltados para poder entrar aqui. Porque na porta ali tem alguns seguranças que estão fazendo um corredor para que as pessoas possam acessar a sala de imprensa em segurança por conta dos protestos das torcidas organizadas. Mano, eu vejo algumas coisas nas redes sociais, os santistas comentando nas páginas, comentários. Muita gente reclamando do Gil. O Santos precisa de um zagueiro.
Você vê a partida horrorosa do Gil, até engana, parece que o Zé Ivaldo é jogador também, né? Que o Zé Ivaldo fez péssimo também. Uma partida terrível hoje. Ele é péssimo também. O Léo Godoy, tão ruim quanto. O Léo Godoy também. Horroroso, tudo ruim, pô. Jogador de Série B ou jogador que não podia nem estar no Santos. Triste, hein, mano? Tem que contratar. Superchats, vamos lá. Caio César mandou R$2 pra falar de que adiantou invadir o CT. Invadiram o CT, falaram que se não ganhasse ia ter não sei o quê. Não vai ter nada. Não ganhou, né? Capaz de quebrarem lá fora algumas coisas, tacarem fogo. Elton Brito mandou também. Nessas horas o CEO e o presidente somem, tudo normal, sim. O CEO que levanta o peito, estufa o peito pra falar o quão zona é o clube, mas não estufa o peito pra falar o quão ridículo é o trabalho dele, péssimo é o trabalho dele no Santos Futebol Clube. Sumiu, né? Não vai aparecer ali. O nosso querido Língua Presa, que eu já falei e repito, pra mim o pior presidente da história do Santos. Ele é pior que o Rueda. É pior que o Rueda. Enquanto tiver esse merda no Santos, a chance de ser rebaixado é gigantesca, tá? Não duvido. O pessoal tá testando ali o áudio, acho, né, Vitor? É isso? Desculpa? O pessoal tá testando o áudio na coletiva ou estão dando alguma explicação aí, né? Não, aqui o pessoal está fazendo um teste de som ainda, não chegou ninguém, além do Márcio Calves, que é o diretor de comunicação do Santos, está aqui testando alguns. Eu percebi, gente, que alguns familiares, alguns não, 3 familiares de algum jogador que eu não identifiquei qual, me parece ser algum jogador da base, foi obrigado a entrar aqui na sala de imprensa por conta da obstrução das torcidas organizadas na saída. Então, eles estavam com cara de assustados, porque de fato a torcida organizada fez os seus protestos lá fora, batendo nas portas e gritando e fazendo um coro contra a diretoria do Santos. Então, talvez atrase um pouquinho aqui, a sala ainda não está lotada, alguns rostos familiares que geralmente estão nas coletivas não chegaram aqui ainda, acredito que porque não estão conseguindo passar. Eu quase não cheguei aqui, porque toda vez eu faço o mesmo caminho, desço das cabines, viro à esquerda pelo setor da numerada e desço pela torcida organizada. Hoje não queria abrir o portão, não, hoje você não pode, e depois de muito diálogo ostensivo, eu consegui descer, e por sorte que eu consegui descer antes da torcida organizada vir aqui fazer o protesto, senão eu não conseguia chegar até agora e deixar a aparelhagem pronta. Então, mas só complementando o que vocês estavam falando, amigos, seria muito honroso se o CEO assumisse nesse momento e trouxesse a coletiva para ele, porque não tem motivo algum beleza, o Kleber vai justificar as mudanças dele dentro de campo na partida de hoje, mas ninguém tá ali fora mandando o presidente tomar suco de caju, ninguém tá fazendo protesto por conta do Kleber Xavier, e sim por conta das atitudes e das decisões do Pedro Martins e do Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, a chance de aparecer aqui é nula, mas o Pedro Martins poderia estar aqui, dando apoio pro Kleber Xavier, mas acho pouco provável que esse gesto de hombridade aconteceria aqui. E amigos, por favor, confirme se meu som tá bom, se a imagem tá boa, para eu poder ficar tranquilo aqui. Tudo ok, Vitão. Já quando começar aí, você dá um salve na gente. Chegou mais um superchat. Vai lá, Di. Emerson Diniz mandou 5 pra falar, tem um dó do Brasil e do Rolaser. Únicos que jogam aí. O resto, aí... se não tiver ninguém melhor na base, pode mandar todos embora. É que a gente fala, não é possível que não tenha um volante na base, que não tenha um lateral direito. Não. Todo jogo tem que ver o Léo Godoy. Mesmo que é 15 minutos, tem que ver o Léo Godoy jogar, não é possível. É possível que não tem zagueiro, porra. Fecha a base, pô. É o que a gente falava, não sai o Guilherme porque não tem outro. O cara acabou de mostrar que... Amigos. Sim. Pois não. Oi. Só informação, acabei de receber uma informação que tá tendo gás lacrimogêneo lá fora, gás de pimenta e bombas do choque da polícia para poder dispersar os torcedores santistas. Triste, Hugo 69. Tem mais algum ponto que você acha interessante falar do jogo de hoje ou do Santos? Eu acho interessante a gente pensar que ainda bem que o jogo de hoje não tem nada a ver, isso não é uma rodada do Campeonato Brasileiro, tá? E o Santos escapou de perder o jogo aqui. Sim. Então, tá vivo. A matemática sair daqui vivo, que não era para sair daqui vivo. Até pelas outras chances que também teve. Sim. O CRB. É isso, o outro jogo é daqui 20 dias. Né? Muitos xingamentos aqui, viu? Tá, até pedir desculpa aí pra galera, que a gente tá dando umas
que é muito protesto, muita gente puta, gente brigando, confusão rolando. Não tá fácil, tá? Não tá fácil. Tem até uma muvuca ali embaixo de torcedores ali, não sei se é torcedor batendo boca com outro torcedor, com segurança aqui embaixo. Fica todo mundo muito nervoso. Tenso, né? Clima tenso, tudo causado com esse time maldito, graças ao presidente que montou esse time, o Marcelo Queque. E eu acho que é momento de ter uma mudança radical, né, no time na próxima rodada contra o Grêmio. Óbvio, não é possível, vai ficar nessa de vai tirar no intervalo, esperar, mano, assim, é mudança de 4, 5 jogadores sair, ser barrado, de não ir pro banco, sabe? É bagulho do Guilherme não ir pro banco, Hugo, é um ponto assim desse nível, não ir pro banco. Meu Deus. Olha só, o Bumerangue voltou e mandou 5. Desde 2016 é frouxidão geral. Desde gestão até jogadores. 2020 só chegou na final da Libertadores porque não tinha torcida. Se tivesse pressão, nem final chegava. O Hugo sempre falou isso, né, Hugo? Eu sempre falei isso porque, na verdade, não é nem só não ter torcida, né? É porque o Santos jogaria aquela Libertadores sem torcida, né? Por conta do que aconteceu em 2018 lá contra o Independente. Tá punido, né? Todo mundo ia jogar com torcida e o Santos sem. Tem mais, Gil? Eu não sei se esse superchat já leu, senão fica aqui. O Matheus Santos mandou, pode invadir CT, pode trazer Guardiola, não vai mudar. Os caras são ruins. É um elenco de bagres e ex-jogadores. Como a gente vai ganhar algo com isso? É isso. Jogador de Série B, jogador ruim, jogador frouxo, sem personalidade. Aposentado, tem de tudo no Santos, menos jogador bom. Ai, ai. Amigos. Oi. Só para trazer aqui uma curiosidade que eu tô vendo que a gente está tentando trazer algumas informações aqui da sala de imprensa. Eu comentei na última vez, hoje eu consegui um lugar melhor, eu consigo deixar o celular posicionado. Aqui fica o entrevistado, né? E aqui, lembra que eu falei que geralmente vem para coletivo uma porrada de gente que não abre a boca? Eles ficam nesse cantinho aqui, tá vendo que tem 2 pessoas ali? O de cinza é o Márcio Calves, que é o diretor de comunicação, o moço de camisa preta não sei quem é. Quando entra o técnico, hoje, o Kleber Xavier, ali fica Marcelinho Teixeira, ali fica Bozelinha, ali fica o Pedro Martins, ali fica o Milton Teixeira, e se você tenta direcionar alguma pergunta a algum deles, ali tem uma entradinha. Eles correm para aquela entradinha e não respondem as perguntas porque eles entendem que o único que tem que responder alguma coisa é o treinador, no caso hoje, o Kleber Xavier. Seria bom se a gente pudesse, já que eles estão ali, sei lá, para vigiar a resposta do Kleber Xavier, que é o que mais parece, seria legal se pudesse falar, Pedro, por favor, sente, pegue uma cadeira, pegue uma água, vamos conversar sobre o Santos Futebol Clube e suas decisões. Seria interessante, mas isso não é possível, infelizmente. A gente gostaria de fazer perguntas, às vezes as pessoas querem que a gente faça mais perguntas para outras pessoas, mas não é possível, infelizmente. Diga, Diego. Podia também o filho do presidente, né, falar, já que ele tá sempre aí, ele age como se fosse dono do clube, o time fosse dele, o Santos, já que tá ali, fala então, pô, já você não vai ser o próximo presidente, ninguém sabe nem se ele tem função, o que ele tem ali, que ele fica ali toda hora com o presidente, ele que negocia com o técnico, ele que pede pra contratar, pô, manda esse cara falar um pouco, porque ele não fala também, ou ele é frouxo igual o pai dele, provavelmente é frouxo igual o pai, né? Eu pelo menos nunca escutei a voz dele, tá? Então, eu, de fato, nunca vi uma entrevista do Marcelinho. Tá chegando ele aqui. Olha lá, vou mostrar ali o cantinho pra vocês. Ó, chegou ali de casaco rosa, Marcelinho. Tá ali o Márcio Calves. Alguns jornalistas chegando aqui com os olhos marejados por conta do gás de pimenta, que sentiram esse cheiro lá de fora. Então, vai começando a chegar as pessoas aqui. Então, já é um indício que Kleber Xavier está a caminho. Então, como eu mostrei, tem ali uma pessoa da comunicação do Santos, Marcelinho Teixeira acabou de voltar sentido vestiário, Márcio Calves continua ali, então daqui a pouco vai se formando as equipes que ficam ali ao canto, e um senta à mesa para responder as perguntas dos jornalistas. Acredito que eles estão dando um tempo agora, porque agora acabou de chegar alguns rostos conhecidos, que é aqueles que eu falei que eu estava sentindo uma certa falta, por conta, todos eles com papéis na mão, os olhos vermelhos, acredito que por conta do gás de pimenta. E essa cena aconteceu naquele jogo Santos e Corinthians, nas bombas que foram jogadas no goleiro Cássio. Aconteceu a mesma coisa. Quem estava na cabine sofreu com um cheiro, uma ardência exagerada, muita água foi utilizada naquele momento.
Então aqui continua chegando mais alguns jornalistas aqui, nitidamente com um olhar e com um semblante sofrível por conta do cheiro que a polícia foi obrigada a usar lá fora para tentar dispersar a torcida santista. Acho que mais questão de alguns instantes, a coletiva deve começar aqui e eu chamo vocês. Boa, vou ler alguns superchats então. O Lucas Sidônio mandou: chupa de Série B, vem aí. Pizza mandou um abraço. Aí o Lucas é o Laranjinha, pô. Nosso motora, filha da mãe, desgraçado, São Paulino maldito. Ele e o irmão dele. Tomar no cu também. Canal Xandon, o Carequinha mandou: fora Guilherme. Guiverme, na real. Gil Lixo corintiano, o time não joga. Márcio C mandou: desgraças de time. É melhor usar K9. Thiago Santos mandou também aí: muitos jogadores já provaram que não serve para o Santos. Pra que insistir? Pituca não vai virar o cross de um jogo pro outro. Coloca a molecada. Eu concordo. Põe esse moleque, pelo menos o moleque. Deu pra ver que os moleques vai ter vontade, vai ter mais atitude, personalidade, vai tentar jogar, fazer alguma coisa. Possível, se a base do Santos não consegue ter um volante, mano, fecha essa porra, mano. O Matheus Xavier entrou bem, né, cara? Entrou bem. E que foi o segundo jogo, né, que ele entrou mesmo assim, que o outro ele entrou também no finalzinho, mas de fato com mais tempo pra mostrar alguma coisa. Tinha sido na Série B o ano passado, entrou bem hoje de novo, entrou com personalidade, buscando. Tem que ter esse moleque tem que ter mais chances aí, pô. Tem que ter mais chances e também começar a titular, né? Kleber Xavier chegando aqui. Kleber Xavier chegando na coletiva. Kleber Xavier já está posicionado aqui. Pedro Martins também chegando ali ao canto. Vou mostrar para vocês aquilo que eu falei. Fica ali ao canto, ó. Pedro Martins está ali ao canto. Marcelinho Teixeira está ali. César Sampaio também está ali. Vamos começar as perguntas. Vai lá, Vitor. Deixa lá, produção. Vamos acompanhar. Kleber, aqui. Boa noite. Boa noite. Da Globo. Queria te começar perguntando, claro, a tua análise do jogo, mas também de tudo que aconteceu depois, né? Esse ambiente que você já chega num ambiente bem complicado de protestos da torcida querendo o resultado imediato, e você teve pouco tempo de trabalho. Respondendo à segunda, né? Um ambiente que já existia, né? Do CT antes, a gente sabia que se o resultado não houvesse sucessão, continuaria. Tentamos trabalhar nos dois treinamentos também para as questões táticas do jogo, a questão mental também dos atletas. Avaliando o jogo, acredito que no primeiro tempo a gente não conseguiu chegar com mais qualidade no último terço, embora tivesse conversa com nova finalização e apenas jogou para ser mais efetivo, mas a bola queimou muito, erramos muito passe, tentando muita bola longa. Então não conseguimos retomar aquela confiança, né? E aí acabou com essa série de erros. O gol no final nos deu um pouco de tranquilidade, né? E logo cedo, acho que foi uns 13 minutos, quando a gente já estava começando a fazer algumas trocas, né, para buscar uma melhora da equipe, a gente acaba tomando o gol de empate. Então, no segundo tempo, fica aquele jogo que vai mudando, fica um jogo muito aleatório quando vai mais para o final, embora a entrada de alguns atletas, né, o Matheus entrou no jogo, a minha visão, o David entrou no jogo, né, teve que entrar no intervalo, a substituição do Guilherme, que acabou sentindo, né, o Léo também teve uma boa entrada, o encontro teve uma boa entrada, a gente consegue equilibrar e entra mais no campo adversário, mas aí também não consegue ser efetivo nas finalizações. Boa noite, Kleber, aqui à sua direita. Thiago Jordão, do Varela do Futebol Debate. Seja bem-vindo ao Santos. Obrigado. Você mencionou o Guilherme aí nas suas substituições. O Guilherme não vive grande fase com a equipe do Santos, né? A torcida está pegando muito no pé dele. Gostaria de saber se você teve uma conversa específica com o Guilherme a respeito da sua saúde emocional, né? A gente vê essa questão crescendo cada vez mais no futebol e o Santos, que não possui departamento de psicologia, se você também pretende adotar esse departamento do Santos Futebol Clube. Obrigado. Quando a gente chega assim muito rápido no processo, a gente tem que tomar algumas decisões rápidas, né? Uma das decisões que eu tomei foi trazer principalmente aqueles jogadores que estavam mais pressionados, como o Guilherme, de volta para o jogo numa condição melhor, né? Tipo uma conversa assim com o Guilherme, assim com o Pituca, tentando trazer ele nessa condição para o jogo, né? Se colocar à disposição, passar por essa situação com a cabeça forte, mas a resposta não veio, infelizmente o Guilherme acabou
se lesionando, né? O Pituca fez um jogo médio, embora pressionado, né? Fez um jogo médio. E a gente, quando a outra pergunta que você fez da questão da psicologia e outros detalhes do clube, a gente tem que andar aqui depois com o tempo para a gente poder conversar com eles. Então, se situar mais dentro do clube em alguns aspectos. Boa noite. Felipe Camargo, do Jornal Peixe. Queria que você pudesse dizer se essa lesão, o que foi que o Guilherme teve exatamente, se é algo que no primeiro momento você consegue nos passar, se é algo que pode preocupar ou não, porque é mais um jogador do elenco do Santos que passa a ter problema muscular. O Santos já perdeu praticamente meio time titular que está entregue ao departamento médico. E o que dá para tirar dessa tua estreia de positivo, daquilo que você entende que isso daqui eu consigo carregar para o jogo já em Porto Alegre de positivo? A questão do Guilherme é uma lesão muscular, vamos dizer assim, um problema muscular que amanhã vai ser avaliado com mais profundidade para a gente saber o grau disso. Eu não posso responder agora. Mas sentiu sem condições de voltar para o segundo tempo. Espero que não seja nada mais grave para a gente não perder mais um atleta. De positivo a entrega, né, e aquela dedicação ao jogo, aquela vontade de sair dessa situação que traz essa ansiedade, como eu falei, eu acho que acaba passando um pouquinho do ponto, né, por isso a bola queimando um pouquinho no pé, por isso alguma situação de definição que a gente podia ter melhorado, principalmente na criação no último terço, e quando toma o gol perde um pouco o controle disso, até voltar para o jogo, né, volta para o jogo com as modificações também, daqueles jogadores que eu falei que estão no meio, e a gente consegue reequilibrar. Né? Mas essa é uma competição que ela começa agora, volta depois, mais para o final do mês, e agora é recuperar esse atleta. Ela gostei de positivo a entrega dos atletas. E alguns aspectos que a gente vai ver, analisar, já conversamos agora de convenção, amanhã vamos trabalhar com mais calma, análise do jogo, que é sempre assim que a gente faz, avalia o jogo, nos mínimos detalhes, conversa com os atletas sobre essa análise, né, e começa a trabalhar para o jogo. Kleber aqui, boa noite, Luiz Flamengo de Rádio Bandeirantes. No segundo tempo da partida, você ensaiou o time do 4-4-2 já na reta final, tendo David Washington e o Tiquinho atuando juntos. Gostaria que você explicasse um pouco da orientação, tendo dois novos juntos, a respeito de função que cada um deveria exercer, e se essa é uma possibilidade que você pensa também para início de jogo, não só quando o Santos precisa fazer gols. Essa situação já teve no jogo passado, né? Quando o Sampaio estava no comando, e também pela falta de uma opção de um meia, né, para que a gente pudesse manter aquilo que a gente vinha fazendo. A gente perde alguns jogadores, né, que devem estar de volta agora no fim de semana, Soteudo, Tassiano, Bom Tempo, né? Aí ganhamos no próximo jogo, mas para esse jogo eu fico com poucas opções, para que pudesse resolver o jogo daquela maneira, e a ideia foi isso: um externo de profundidade pelo lado esquerdo do Matheus, dois jogadores que fizeram a função, de que um pouco mais recuado, e o David entrou no jogo pelo lado para a gente tentar uma jogada pessoal, uma jogada de diagonal para a entrada do David por característica, né? Depois a gente leva ele para dentro, como você falou, e o Rodrigo que faz essas duas funções, de armador por dentro, de armador de flutuação, com a entrada do Léo para ganhar mais espaço de profundidade. Essa foi a tentativa. Kleber, boa noite. Vitor Salles, Peixão TV, Labrado Santista. Você teve pouco tempo para treinar, de fato, isso a gente sabe. Mas hoje a gente viu um time um pouco mais compactado, só que tomando muita bola nas costas e teus defensores pouco combativos. A gente via o CRB trocando muito passe perto da área do Santos. Você concorda que isso foi um problema na partida de hoje? E se foi, com as peças que você tem, você consegue solucionar esse problema? Obrigado. A gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar nossos números. De novo, a gente vai para um jogo que a gente um dia, né? Um pouco tempo de trabalho. Agora, para outra semana, a gente tem uma situação melhor, 6, 7 dias de trabalho para o jogo contra o Ceará e com a volta de alguns atletas importantes também, com mais opções, né? Ganha opções do Mateuzinho, né? Do Matheus Xavier que entrou no jogo, eu gostei, né? Ganha opções do Cordoa que entrou também. Eu acho que o time do CRB é um time que tem bom pé, um time que é bem trabalhado, está fazendo um grande trabalho na CRB, e consegue nos empurrar e consegue trabalhar também. Eu tenho convicção que essa marcação zonal na média baixa
ela está melhorando, mas precisa ainda de uma continuidade de trabalho, de mais tempo de trabalho, né? Está lá dentro que a gente reconhece que a gente precisa melhorar e precisa melhorar os nossos números defensivos e ofensivos. As peças que estão aí, você acha que dá para fazer? São as peças que tem, a gente vai trabalhar com elas. Vai ver. Que lado esquerdo? Pedro La Roca, em 97, teve boa noite. Bom, No jogo passado, o David já tinha entrado bem, inclusive fez o gol, mas tinha feito outras jogadas também. E hoje ele mesmo entra bem, faz algumas jogadas, tanto pelo lado esquerdo quanto por dentro. O Xavier também criou muitas oportunidades para o Santos ganhar sempre na partida. Você falou muito bem nessa categoria de base, na sua coletiva de apresentação. É algo que já dá para o torcedor ter uma esperança, possa ter mais minutos para o menino já no jogo contra o Grêmio? sim, eu esqueci até de salientar que o David entrou tão bem, né? No jogo passado, e tão bem nesse como o Matheus entrou. Né? Tem outros atletas trabalhando com a gente, tem meninos que possam trabalhar mais, mas também precisa de tempo, de obedecer, de olhar os jogadores, de conversar com a comissão, de dar esse espaço. Né? Tem 3 meninos trabalhando com a gente, o Lucas também entrou hoje, mas teve pouco tempo, né? E entrou numa função que não é dele, também o Lucas entrou de dentro, né? Hoje entrou. Já tô bom, já ouvi bastante, eu já estou sem paciência para ouvir isso aí. Agradecer ao nosso repórter aí, o Vitor Salles. Não sei se você consegue ouvir a gente, Vitão. Quiser dar algum destaque seu aí da sua parte, já fez a sua pergunta, então vamos lá, tocar a vida. Vitor? Acho que ele não consegue, porque vai atrapalhar. Consigo ouvir vocês sim. Deixa o seu destaque final aí, Vitor. Mais alguma coisa para falar? Só uma fofoquinha. Eu fui ali no banheiro, quando eu tava saindo, tinha alguma pessoa na maca sendo levada pelos bombeiros ali. O bagulho e o cheiro tá até ardendo um pouquinho assim a vista, porque tá forte aqui mesmo. Até aqui tá embaçado o bagulho do gás de pimenta. Tô até com medo de sair aqui da sala, porque aqui eu tô protegido, não senti nenhum cheiro. É quando eu sair que eu vou descobrir, né? Mas o coletivo caminha pro final. Daqui a pouco eu subo aí pra pegar os meus pertences e a gente se despede aí. Lamento, mais um empate na Vila, mas lembrando que estaremos juntos novamente no jogo contra o Grêmio aqui na Paixão TV. Valeu, meus amigos, grande abraço, ótima transmissão mais uma vez.